Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, aqui onde você vai aprender tudo a respeito do ramo de estacionamento. Hoje eu tenho um conteúdo muito importante para passar para vocês. Como ganhar dinheiro com estacionamento. Mas antes de fazer esse conteúdo, eu quero te convidar a ativar o sininho, se inscrever no canal, segue a gente nas redes sociais e se gostar, compartilhe esse vídeo também, que é muito importante para o trabalho. Bom, vamos lá. Se eu perguntasse para vocês o que precisa para ganhar dinheiro com estacionamento, certamente a resposta seria que precisaria investir. Mas se eu disser para vocês que não necessariamente, você não precisa talvez ter dinheiro para você começar a ganhar dinheiro com estacionamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Antes da gente chegar na parte de investimento, que é sim um processo importante para você ganhar dinheiro com estacionamento, existem outras formas de ganhar dinheiro com estacionamento, de ganhar dinheiro no ramo de estacionamento. Então, o primeiro e talvez até o mais óbvio das formas de ganhar dinheiro com estacionamento é trabalhando. Vamos sair um pouquinho da obviedade. Como assim trabalhando? Trabalhar como manobrista, você vai ganhar dinheiro com estacionamento? Vai, de certa forma sim. Se você quer conhecer mais do ramo de estacionamento, está começando e não tem dinheiro para investir, procurar um trabalho no ramo de estacionamento já é um processo importante, um primeiro passo. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero contar para vocês algumas histórias a respeito do ramo de estacionamento para vocês poderem entender o quanto isso é importante. As 4 histórias que eu vou contar são de casos reais, de pessoas que realmente foram manobristas, atuam no ramo de estacionamento e hoje estão milionários com estacionamento, ou estão pelo menos muito bem de vida. Qual foi a trajetória deles? Então, o primeiro caso que eu vou contar para vocês é o caso de um cara que há 10 anos atrás ele era manobrista. Ele chegou em São Paulo, ele veio da Paraíba, chegou em São Paulo, começou a trabalhar como manobrista de estacionamento. Depois de um tempo, apareceu a oportunidade para ele montar um estacionamento, ele montou um estacionamento próximo à PUC, na rua João Ramalho. Quando ele montou esse estacionamento lá, ele ficou trabalhando lá um tempo, e aí o dono do estacionamento morreu num acidente de avião. Perdão, o dono do imóvel morreu num acidente de avião. E a família quis vender o imóvel a todo custo. Decidiu vender o imóvel porque o cara tinha morrido e aí os herdeiros decidiram vender o imóvel. E ele fez uma proposta para a compra desse imóvel, e quando ele fez a proposta para a compra desse imóvel, ele comprou parcelado em várias vezes, que era a forma como ele podia pagar. E o spoiler, as pessoas que haviam comprado, que haviam adquirido como herança aquele estacionamento, aceitaram fazer a venda para ele, e ele comprou na época o estacionamento por 2 milhões. Depois de algum tempo, ele vendeu esse imóvel por 8 milhões, 8 ou 9 milhões, para um amigo meu, um amigo pessoal meu. Inclusive, a gente tem negócios juntos hoje. Então, ele já conseguiu transformar um patrimônio que era de zero, montou um estacionamento, investiu um pouco de dinheiro, ele começou como manobrista, juntou um dinheirinho, comprou um imóvel parcelado e vendeu esse imóvel à vista por 8 milhões. Depois que ele vendeu esse imóvel, ele começou a comprar imóveis e vender imóveis. Hoje esse cara tem um patrimônio de mais de 50, 80 milhões. Ele tem muito patrimônio. Mas como que ele começou? Ele começou assim, trabalhando como funcionário no estacionamento, depois montou um primeiro estacionamento, depois ele comprou o imóvel desse estacionamento, depois ele começou a vender, comprar e vender imóvel, sempre no ramo do estacionamento. Hoje ele tem alguns imóveis, tanto para comprar quanto para vender, é um cara do negócio. E ele ficou muito rico. Há 10 anos atrás, ele era funcionário de um estacionamento. Ele era manobrista e ganhava X por mês lá. Se fosse hoje, talvez ele estaria ganhando em torno de R$ 1.500, R$ 1.600 por mês. O segundo caso é o caso de um cara que ele era manobrista numa rede de estacionamento, numa rede pequena. E nessa rede pequena ele exercia a função de manobrista. Ele trabalhava num condomínio na Vila Mariana. E nesse condomínio ele fez amizade com algumas pessoas, inclusive dentro do próprio prédio que ele era funcionário, de uma garagem no condomínio. E na frente tinha um terreno, tinha um ponto. Ele fez amizade com o dono desse imóvel. E o dono desse imóvel ofereceu para ele a possibilidade dele montar um estacionamento lá. Como ele não tinha fiador, não tinha garantia locatícia, não tinha nada, o cara se propôs a ser sócio dele, assumindo o risco dele não pagar aluguel. E ele montou esse primeiro estacionamento lá, se não me engano o nome da rua é Leandro do Preto, subindo ali em sentido a Vila Mariana, saindo ali da 23 de maio. E ele montou esse primeiro estacionamento lá, e depois desse primeiro estacionamento, que ficava na frente do estacionamento que ele trabalhava, ele pegou o contrato do prédio depois que o dono acabou saindo, e ele acabou fazendo amizade com o síndico, pegou o
contrato do prédio. Depois ele conseguiu outros negócios ali na região através do relacionamento que ele tinha, de fazer amizade, conversar, bater papo, ir no restaurante, tomar café, montou um valet para o restaurante, pegou o estacionamento da frente na Alameda Lorena, e esse cara ficou bem de vida. Ele chegou a ter mais de 10 unidades, hoje eu não sei quantas unidades ele tem, mas ele tem uma pequena rede de estacionamentos, muito charmosa por sinal, um amigo meu também, e ele começou como manobrista. E tem outro cara também que eu vou contar para vocês, que ele teve uma sacada um pouquinho diferente. Esses são dois casos, mas tem muitas outras pessoas no ramo de estacionamento, a gente conhece muita gente que acaba virando proprietário de estacionamento de ter trabalhado em estacionamento. Por quê? Porque além de aprender ali na prática como que é o dia a dia do estacionamento, ele acaba pegando know-how e ele acaba pegando conhecimento e ele vê que não é nada complicado, não é um bicho de sete cabeças, e ele vai lá e ele monta o próprio estacionamento. Tem aos montes isso, vários casos. Eu não tenho um número de porcentagem, mas eu diria seguramente, pelo menos 20, 30% dos donos de estacionamento hoje, eles em algum momento eles foram manobristas. O segundo caso que eu tenho para contar para vocês, ou a segunda forma, é prestando serviço. O que é essa prestação de serviço? Pode ser qualquer tipo de serviço que seja necessário no estacionamento. Eu vou dar exemplo para vocês. Mais ou menos no ano de 2010, que foi quando eu comecei a me envolver mais com o ramo de estacionamento, eu tinha uma empresa de instalação de câmera e CFTV. E nessa época, meu pai já tinha muitos contatos, muitas pessoas que ele conhecia, eu comecei a oferecer o serviço de instalação de câmera em estacionamentos. Eu comecei pegando muito serviço nessa época. Então, eu ia no estacionamento, oferecia o meu serviço, que era a instalação de câmera, que era uma coisa extremamente necessária para o ramo de estacionamento, e eu prestava serviço para as pessoas ali, e eu, como estava dentro, inserido ali naquele contexto de estacionamento, acabava recebendo muita indicação e conseguia fazer bastante serviço. A maioria dos meus clientes eram clientes de estacionamento. Só que também tem outras oportunidades também. Por exemplo, a gente trabalha com TI. Geralmente, estacionamento tem muita demanda para poder fazer manutenção em computador, coisa permanente. Ou seja, assina um contrato lá, você que trabalha com TI, com informática, assina um contrato com um cara lá para cuidar do computador dele e fazer 2, 3 vezes por semana. Uma outra forma de ganhar dinheiro com estacionamento. Já ganhei muito dinheiro com estacionamento também. Eu lembro que mais ou menos no ano de 2015, era final de ano, e surgiu uma oportunidade para poder pintar uma garagem. Olha que coisa louca. E na época a gente já pegou uma garagem, essa garagem tinha mais de 300, 400 vagas, lá em São Caetano. Essa garagem fica na rua Niterói com a rua Santa Rosa, se não me falha a memória. E é uma garagem que ficava de esquina e tinha mais de 400 vagas. E para inaugurar o prédio, para inaugurar a garagem, tinha que fazer a demarcação das vagas, tinha que fazer toda a pintura das vagas. Por incrível que pareça, a gente havia feito algumas cotações no mercado e era um serviço muito caro. As pessoas cobravam ali em torno de, para pintar a garagem inteira, tinham cobrado em torno de 40 mil reais, 35 mil reais. Eu fui lá e fechei o serviço por 22, 24 mil reais. E eu gastei mais ou menos uns 8 mil para pintar a garagem de tinta e paguei mais algumas pessoas para poder trabalhar comigo ali, fazer a demarcação das vagas, pintar a garagem, em torno de mais uns 4 mil, e fiz isso em uma semana. Então, tem essa demanda também, prestação de serviço. Tem prestadores de serviço que trabalham construindo com serralheria, fazendo guarita, portão, outras coisas para estacionamento que são feitas de ferro. Tem a parte de marcenarias, pessoas que precisam construir balcão, precisam construir guarda-valet, precisam construir alguma coisa, seja de madeira também. Tem a parte de obra, então desde demolição até pintura, até asfalto, concretagem. Então tem essa demanda também. Tem amigos meus, eu falo amigos porque dentro desse ano a gente acaba conhecendo todo mundo, as pessoas acabam criando um certo nível de relacionamento que faz com que a gente acabe tendo essa proximidade. E a gente faz muita obra, que a gente faz muita garagem, a gente inaugura muito estacionamento, monta. Então a gente tem alguns prestadores de serviço que eles são mais ou menos fixos, são parceiros já nossos. E tem prestador de serviço que ele só faz asfalto para estacionamento e mercado, alguma coisa assim, mas ele faz muito para estacionamento. O cara se especializa nisso. Ele tem uma empresa de contratação de mão de obra, de demolição, asfalto, que ele faz esse tipo de serviço para estacionamento. Então, uma outra forma de você ganhar dinheiro também com o estacionamento é prestando serviço para estacionamento.
Tem uma outra forma também de você ganhar dinheiro com estacionamento, que é aquilo que a gente faz hoje, que é a intermediação de negócios. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, no nosso ramo de intermediação de negócios, tem algumas outras pessoas que fazem isso? Tem. Especializada só em estacionamento? Muito pouco. Eu acredito que deve ter pelo menos aí mais umas 3 pessoas que são realmente especializadas no ramo de estacionamento. Do nível da TA, do tamanho da TA, nenhuma empresa especializada em compra e venda de estacionamento, intermediação de estacionamento, como a TA. E como que a gente ganha dinheiro? A gente faz a intermediação do negócio, ou seja, o cara quer comprar, a gente arruma alguém que quer vender e faz essa intermediação. E a gente tem direito a uma comissão por isso, sobre o valor da venda do negócio. Então vamos supor que na intermediação, o valor final do negócio, ele seja de um negócio de 500 mil reais. Um negócio de 500 mil reais, de meio milhão, ele hoje está deixando em média de lucro para o dono do negócio, aquele que está operando, em torno de 20 mil reais. De 15 a 25 mil reais, depende muito do tipo de negócio, da operação, se é horário comercial, se é 24 horas, se tem lavagem ou não, o tempo de contrato. E efetivando uma negociação dessa, a gente tem direito a uma comissão de 6%. 6% sobre a venda do negócio. Então, o nosso Business Core, que é aquilo que deu origem à imobiliária TA, aquilo que a gente faz de melhor e que a gente mais faz, é a venda de estacionamento. Ou seja, a gente se especializou nisso. A gente tem alguém querendo vender, a gente arruma alguém para comprar, faz a intermediação e a gente ganha uma comissão por essa intermediação, por essa indicação, essa recomendação. E essa comissão é de 6% na média. Às vezes pode ser até que seja mais, dependendo do que for combinado, mas na média 6% de comissão. Então, na venda de um negócio de 500 mil reais, a gente tem uma comissão de 6% que dá 30 mil reais. Já vendemos coisas que valem muito mais e já vendemos coisas que valem menos. Peguei aqui uma média de preço de uma mercadoria boa, que é de 500 mil reais. Por incrível que pareça, essa é uma das formas que a gente mais gosta de ganhar dinheiro, que é na intermediação. Então, é um dinheiro teoricamente rápido, não é fácil, porque a gente tem toda uma estrutura por trás. A gente tem escritório, a gente tem captador, a gente tem anúncios, a gente tem todo o know-how desses 20 anos de mercado, a gente tem a confiança, a gente tem muita coisa que é intangível para a gente poder justificar esse valor que a gente tem aqui de renda na intermediação dos negócios, mas é uma renda que daria tranquilamente para, se a gente fosse escolher viver só de venda de estacionamento, como meu pai fez 12 anos, 13 anos, daria para viver só de venda de estacionamento e viver bem. Então, uma das formas de você ganhar dinheiro com estacionamento seria na intermediação. Você precisa, para você poder fazer a intermediação de negócio? Primeiro, você precisa ter um bom portfólio, você precisa ter know-how, ou seja, ter conhecimento para que você possa mostrar para as pessoas que você entende daquilo que você está falando. É muito comum, às vezes, as pessoas chegarem para a gente e falar que viu uma mercadoria por X e a mercadoria, na nossa avaliação, está muito abaixo do mercado, ou está muito acima do mercado. E a gente tenta orientar a pessoa falando que aquilo tem algum ponto que talvez o cara não esteja falando, ou alguma coisa que não faça muito sentido, porque está fora do mercado. Mas por que a gente pode falar isso? Porque a gente tem know-how para isso, a gente tem conhecimento para isso, a gente tem expertise para isso, a gente tem prova de conceito, ou seja, a gente tem várias unidades espalhadas por aí que mostram que a gente realmente sabe do que está falando. E a gente tem várias pessoas que fizeram negócio conosco. Então a gente faz uma média aí, pelo menos 40 vendas por ano, 40, 50 vendas por ano. Já chegou a ter ano aí que a gente faturou só de comissão mais 600 mil reais na empresa. Então dá para ganhar um dinheiro significativo nesse mercado. O que você vai precisar? Você vai precisar de um escritório, você vai precisar de um telefone, você vai precisar de um site profissional, você vai precisar de um bom cartão de visita e você vai precisar de uma boa imagem pessoal, porque as pessoas querem fazer negócio com pessoas que têm uma condição financeira talvez igual ou melhor até do que elas. Por incrível que pareça, ninguém vai querer fazer negócio com alguém que a pessoa sabe que não tem condições de ajudar. Eu já vi nesse mercado gente que era muito capacitado, mas não conseguia ganhar dinheiro, porque era desleixado na aparência, ou porque ligava a cobrar para o cliente porque não tinha crédito para colocar no celular, ou porque pedia dinheiro emprestado para o cliente. Isso, infelizmente, é uma coisa que às vezes acontecia. E aí ele tinha dificuldade de se estabelecer no mercado, mesmo tendo boas mercadorias, mesmo tendo um bom conhecimento sobre o negócio. Mas então, intermediação é uma das formas de se ganhar dinheiro com estacionamento. Outra forma de se ganhar dinheiro com estacionamento, que é uma coisa assim muito boa, é montando estacionamento. Então,
Tem um vídeo no canal que eu falo sobre como montar um estacionamento, do zero até a implementação do estacionamento. Na montagem é possível você ganhar muito dinheiro com o estacionamento, só que também existe risco. Não é uma coisa sem risco, não é assim, todo mundo que investe monta estacionamento e no outro dia está rico. Não é bem assim. Evidentemente, a gente tem, se você fizer toda a lição de casa, um trabalho bem feito de análise do próprio negócio, de viabilidade do próprio negócio, a chance de você acertar e fazer um bom negócio é sempre grande. E o risco ele é proporcional ao ganho. Então, por exemplo, eu contei já, na verdade eu vou tentar exemplificar para vocês, que o primeiro estacionamento que a gente montou foi em 2015. Esse estacionamento que a gente montou em 2015 ficava em São Caetano, na cidade de São Caetano do Sul, na Rua Amazonas com a Rua Baraldi, mais ou menos no número 400, 450 da Rua Amazonas. 400 ou 450. Era um terreno. Ele estava praticamente pronto na ocasião, era um terreno de uma construtora, a construtora tinha comprado ali, a família tinha comprado, era uma escola, eles demoliram, deixaram o terreno praticamente pronto e fizeram o contrato de locação para a gente. Esse foi o primeiro estacionamento que meu pai montou. Esse primeiro estacionamento que ele montou, na época, o aluguel lá não era tão barato, mas ele acreditou no negócio e ele foi. Ele investiu mais ou menos uns 50 mil reais na montagem do estacionamento. O que ele investiu na montagem? O terreno estava praticamente pronto, mas ele precisou jogar cascalho lá, que é pedra, precisou fazer a comunicação visual da garagem, placa, sinalização, precisou fazer abertura de empresa, precisou fazer a regulamentação do imóvel, alvará de funcionamento. São Caetano não funciona sem alvará, mas também é uma cidade até boa para poder tirar o alvará. Então ele teve que investir na época mais ou menos 50 mil reais. Algum tempo depois, menos de um ano depois, essa garagem estava deixando de resultado, ou seja, lucro líquido, mais de 30 mil reais por mês. Mais de 30 mil ela deixava de resultado. Só que o contrato lá era um contrato por tempo indeterminado. Era um contrato que ele era inicialmente um contrato de 1 ano e depois de 1 ano esse contrato poderia continuar ou não, dependendo do interesse do proprietário em renovar ou não, se ele fosse construir, alguma coisa assim. A princípio, a perspectiva era de que ficasse 1 ano no imóvel. E já está lá já há mais de 5 anos, o estacionamento ainda existe. E lá chegou a faturar mais de 30 mil reais. Isso significa que, se fosse um estacionamento comercial, com um contrato de pelo menos 4 anos, é uma unidade que vale mais de R$1 milhão, no investimento de 50 mil. Então, o que a gente está falando para vocês é coisa real, é coisa que realmente funciona e faz sentido. Se você soubesse que você tem um negócio que vai valer mais de R$1 milhão, você precisasse investir 50 mil reais, você investiria? Sim ou não? Obviamente sim. Só que ele montou esse estacionamento e esse estacionamento ele poderia perder em 1 ano, porque era o contrato que ele tinha só de 1 ano. Se ele perdesse 1 ano, ele não teria perdido o dinheiro, mas tinha um risco. Ele não podia investir muito no negócio, porque ele não sabe se ele vai ter uma longa permanência. Mas mesmo assim foi um excepcional negócio. Na mesma época, isso foi em 2015, ele montou um outro estacionamento na Rua Amazonas, depois montou um estacionamento na Rua Pará, depois montou um outro estacionamento na Rua Amazonas, depois comprou um estacionamento, na verdade o fundo de comércio, um contrato, numa garagem na Rua Niterói, e ele foi fazendo negócio, a partir daí foi acumulando capital. Então a gente tem expertise de montar, de comprar, de vender, e é isso que a gente vai passar para vocês aqui no canal nos próximos vídeos. Então, esse estacionamento que ele montou em 2015, ele pagou ele investiu 50 mil para montar, chegou a faturar mais de 30 mil reais, então lá nesse estacionamento seguramente ele já teve mais de 1,5 milhão de lucro nesses 5 anos, ele já teve um lucro assim, mais de 1 milhão nesse estacionamento ao longo desse período, e é um estacionamento que está lá até hoje. Então montar estacionamento é um bom negócio. A gente já teve estacionamento que a gente montou e vendeu na sequência, teve um lucro de mais ou menos 300%, montou por 50, vendeu por 150, teve estacionamento que a gente montou com um valor um pouco menor e ganhou mais, teve estacionamento que a gente, por exemplo, na Rua Pará, a gente investiu 120 mil para montar e vendemos na época por 250 mil, que não era estacionamento que faturava tanto, mas ele foi bem montado, foi caro para montar, mas teve lucro. E por aí vai. Então, montar estacionamento é um bom negócio. Eu vou explicar em outro vídeo. Na verdade, acho que o segundo vídeo do canal ele explica isso, como montar um estacionamento do absoluto zero. Então, montar também é um bom negócio. Outra forma de você ganhar dinheiro é você comprar um estacionamento. Por quê? Porque o risco é muito menor. Quando você compra estacionamento, você compra alguma coisa que já está dando lucro. Você compra alguma coisa que já está funcionando, já está faturando,
já tem um histórico de faturamento ali, algo que já é comprovado. E você vai pagar de acordo com a rentabilidade do negócio. Então, só para vocês terem ideia de como que funciona mais ou menos a compra de estacionamento. Ó. Comprar estacionamento é um bom negócio. Por quê? Porque você vai comprar um negócio que já está maturado. Quando você monta o estacionamento, você tem uma perspectiva de receita, que isso pode se confirmar ou não. É uma teoria. Vou montar estacionamento aqui, eu acho que vai dar 50 mil de faturamento bruto. Pode dar 30, pode dar 20, pode dar 60. Então tem um risco quando você monta. A pessoa que é do ramo, que ela tem know-how, ela consegue ser assertiva e por isso que é um bom negócio. Para quem não é do ramo, é uma caixa fechada. Pode dar muito certo, como também pode dar muito errado. Você pode pegar 50 mil reais e investir no negócio e ter uma renda e um lucro de 1 milhão na venda, ou você pode pegar 50 mil reais e enterrar o negócio. Okay? Então por que comprar um bom negócio? Eu vou dar um exemplo real também nosso. Primeiro estacionamento que meu pai comprou. Ele comprou por 40 mil reais. Avenida Rangel Pestana, 879, se não me falha a memória. Ele comprou esse estacionamento lá no ano de 2013. Ele comprou esse estacionamento. O que ele fez? Esse foi o primeiro estacionamento que ele comprou. Em 2015 ele monta o primeiro, mas em 2013 ele compra o primeiro estacionamento dele. O primeiro estacionamento que ele comprou foi em 2013. Na época, ficava embaixo de um prédio residencial, que está lá até hoje o estacionamento, e tinha alguns carros que paravam lá, a maioria eram clientes do próprio prédio. E quem administrava o estacionamento, se não me falha a memória, era alguém que morava no prédio, acho que era o síndico do prédio que era dono do estacionamento. E aí ele foi lá e comprou o estacionamento do síndico do prédio. Do lado tinha um terreno. O que ele fez? Ele quebrou a parede, fez um contrato de locação com o dono do terreno e fazendo esse contrato de locação ele conseguiu ampliar a capacidade do estacionamento. Pintou, mudou a comunicação visual, investiu no estacionamento e um estacionamento que tinha de resultado. Quando ele comprou R$2.000 e tinham R$2.000 de resultado, passou a faturar R$8.000. R$8.000 passou a faturar. Ou seja, ele compra o estacionamento em 2013 por R$40.000, investiu mais 30 mil, teve um outro investimento que foi na reforma, na obra, ou seja, ele investiu mais 30 mil de investimento, e o estacionamento então passou a faturar acima de R$8.000 por mês. Quanto que vale esse estacionamento agora? Ele compra um estacionamento que deixava uma rentabilidade de 5%, investe mais 30 mil no estacionamento e esse estacionamento passa a dar uma rentabilidade acima de 10% sobre o capital investido. Por quê? Ele comprou, viu o potencial de melhora e fez aquilo que precisava ser feito e esse estacionamento então passou a valer mais de R$200.000. E ele vendeu esse estacionamento em 2018 por R$250.000. Só que o estacionamento não se valorizou em 2018, ele se valorizou muito antes. 2018 foi quando ele decidiu vender, quando ele quis vender. Então comprar estacionamento é uma boa coisa quando você tem a finalidade de você ou obter renda, e aí você pode ter uma renda de 2,5% a 5%, 2,5% a 5% comprando estacionamento, quando já tem um faturamento, e eu vou explicar para vocês aqui como que funciona mais ou menos essa conta, ok? Então o que incide sobre o valor do estacionamento? Então vamos tentar exemplificar aqui. Tem alguns pontos muito importantes, o principal deles é o tempo de contrato. Tempo de contrato. Quanto maior for o tempo de contrato, vamos supor que aqui seja de 1 ano, que aqui seja de 5 anos, quanto maior for o tempo de contrato, mais valioso esse estacionamento é. Ou seja, uma das principais coisas no estacionamento é quanto tempo tem de contrato. Essa é a pergunta primordial. Por quê? No estacionamento você não tem estoque, você não tem ponto, você não tem... Voltando aqui, corta. Bom, estacionamento, você não tem estoque, você não precisa de capital de giro, você não tem como tirar de um lugar e colocar no outro sem que isso mude completamente o seu negócio. Então, por exemplo, se você tem um açougue, o dono do imóvel aumentou o aluguel aqui, você monta na rua do lado, você monta do lado. Isso não vai impactar no seu negócio. Mas estacionamentos são grandes áreas. Dificilmente você vai fechar um estacionamento no lugar para montar do lado e ter essa oportunidade. Ou seja, isso praticamente não existe. Então, o contrato é aquilo que você tem de mais importante e mais valioso no estacionamento. Então, quanto maior for o tempo de contrato, mais
potencial esse negócio tem de valer. Por quê? Vamos supor que você tem um faturamento, vou tentar fazer um número aqui mais ou menos redondo, vamos supor que você tem um faturamento líquido de R$10.000, ok? E você tem um contrato de 12 meses, ou seja, 12 meses, um ano. Quanto que você vai faturar nesse período? No máximo, claro que sem contar com correção, variáveis, nada disso, você vai fazer uma conta que você vai chegar no resultado no ano de R$120.000, ok? Se esse contrato for de 48 meses, esse estacionamento você vai faturar até R$480.000, ok? Então, o valor do estacionamento ele pode variar de 20, vamos dizer aqui de 15 vezes a 50 vezes o valor do lucro líquido. Ou seja, o estacionamento que ele deixa 10 mil de resultado, 10 mil de faturamento líquido, paga todos os impostos, todos os funcionários, todos os encargos, pagou tudo, ele sobrou 10 mil, ele vale de 150 mil a 500 mil reais, certo? Vamos supor que você foi lá, viu um estacionamento e você quer comprar um estacionamento. Você pergunta para o cara, quanto está faturando seu estacionamento líquido? Aí o cara falou para você assim, ele fatura 10 mil reais por mês de lucro líquido. Legal, quanto você quer? O cara fala assim, 400 mil. Vamos citar uma situação hipotética. Há quanto tempo tem de contrato? Ele vai falar, tem 24 meses. Peraí, em 24 meses eu posso faturar 240 mil. Só que eu não recupero meu capital investido. Ou seja, no final do contrato, eu posso ter perdido 160 mil. Não é um bom negócio, não dá para fazer um negócio desse. Então o cara vai falar para você, não, mas fica tranquilo que renova. O proprietário renova, estou aqui há 20 anos. Não, pode renovar para você, para mim não, e depois eu perco meu dinheiro. Ou seja, não faz. É um negócio que começa a não fazer sentido. Então quanto que dá para pagar num negócio desse? No máximo 150, chutando 200 mil, aí a gente precisa avaliar outras coisas, por exemplo, o risco de lá ser incorporado, de ser vendido para uma construtora, se é garagem de prédio. Aí você tem que avaliar no próprio negócio se isso faz sentido ou não. E aí a gente tem outras variáveis. Mas quando que o estacionamento, então, ele passa a valer quase 50 vezes o valor do lucro? Quanto maior for o resultado, ou seja, se o estacionamento fatura acima de 30 mil, 40 mil, 50 mil, ele vale muito mais. Quanto maior for o faturamento líquido, o percentual de múltiplo que a gente utiliza para ele é cada vez maior. Então vamos supor, no estacionamento que ele fatura 100 mil reais líquido e ele tem um bom contrato, ele vale mais do que um estacionamento que fatura 10 mil. Não no sentido de dizer que vale mais que faturar mais, mas o múltiplo aplicado a ele é inversamente superior de acordo com o faturamento que ele tem. Então aqui, por exemplo, ainda voltando no exemplo do estacionamento que fatura 10 mil líquido, por exemplo. No final do período dos 48 meses, você vai ter um resultado de 480 mil. Agora tem uma coisa interessante. Vamos supor que esse contrato seja de 60 meses. O que acontece com um contrato de 60 meses? Esse contrato de 60 meses é a menina dos olhos do mercado. É o que todo mundo quer. Todo mundo quer um contrato de 60 meses. Eu não conheço nenhum dono de estacionamento que não gostaria de ter um bom estacionamento, com um bom lucro, com um contrato de 60 meses. Por quê? Porque tem uma coisa que chama Lei do Inquilinato, 8.245. Tá? O que diz a Lei do Inquilinato? Que num contrato de 60 meses, o dono do comércio, dono do locatário, ele tem direito a uma renovatória ao final do período. Isso é automático? Não, ele precisa requerer esse direito de renovatória para que ele possa, de fato, ter direito a permanecer mais 60 meses. Então, esse contrato de 60 meses, ele pode virar um contrato de 120 meses. Agora, olha que interessante, um estacionamento que fatura 10 mil, ao final de 60 meses ele terá faturado 600 mil, só que considerando um segundo contrato, ele vai chegar a faturar 1.200.000. Estão vendo aqui a progressão e por que ele começa a valer mais? Na medida que ele tem um contrato maior, mais tempo, esse contrato vai ficando cada vez mais valioso. Agora imagine você, por exemplo, se é um estacionamento que fatura 100 mil reais por mês e esse contrato é um contrato de 60 meses de locação. Esse negócio, ele não vale só 15 vezes o valor do lucro. Ele vale no mínimo 50 vezes o valor do lucro. Porque o cara vai pagar 5 milhões por um negócio que fatura 100 mil reais, mas ao final desses 10 anos, ele vai ter faturado pelo menos 120 milhões, perdão, 12 milhões. Ele vai ter faturado pelo menos 12 milhões. O que significa? Significa dizer que ele conseguiu mais do que dobrar o capital investido no negócio naquele período, com um contrato com uma certa segurança. O contrato dá essa certa segurança.
Só que não é uma coisa tão simples. O negócio também precisa fazer sentido, o negócio também precisa ser seguro. Dito isso, aqui é o principal ponto da variação do negócio. Quais são outros elementos também que justificam a variação? Horário de funcionamento, por exemplo. O estacionamento com horário de funcionamento de horário comercial vale mais do que o estacionamento 24 horas. Vamos supor que você tem um estacionamento que ele abre das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite de segunda a sexta. Ele é melhor do que um estacionamento 24 horas. Por quê? Dá mais trabalho? Obviamente, o mercado diz isso. A gente tem vários estacionamentos, a gente tem alguns são horário comercial, outros são 24 horas, a gente não tem tanta diferença quanto a isso. Mas às vezes o cara está investindo, o cara não quer ter nenhum tipo de preocupação no domingo, no feriado, no Natal, no Ano Novo. Ele quer poder sair para ir viajar sem estar preocupado com o estacionamento. Então, um estacionamento horário comercial ele se torna um pouco mais atrativo. Ele deita 10 horas da noite e dorme, acorda no dia seguinte, ele não sabe que não aconteceu nenhum tipo de problema no estacionamento. Então, também tem as suas vantagens. Já no estacionamento 24 horas, você tem algumas outras preocupações. Você tem que ter mais funcionário, você tem que pagar um adicional noturno para o funcionário, você tem que ter uma questão de segurança um pouco maior, você tem um risco envolvido na operação um pouco maior, você tem a preocupação de você ter funcionário de segunda a segunda 24 horas, tem que pagar folguista, tem que pagar hora extra. Então, por isso, um estacionamento que é 24 horas, ele vale um pouco menos do que o estacionamento que é horário comercial. Isso impacta tanto na valorização do negócio, na precificação do negócio quando você vai comprar, não tanto quanto o tempo de contrato, mas impacta um pouquinho. Então vamos supor que numa balança, no estacionamento fatura 10 mil de resultado, tem um contrato de 4 anos, a gente está falando de situações iguais, semelhantes. Um estacionamento fatura 10 mil de resultado, tem um contrato de 4 anos, vamos dizer que ele valha 250 a 300 mil reais. Já um contrato que tenha horário de funcionamento mais curto, ele pode valer um pouquinho mais, 350, 320. Não é muito mais, mas é um pouco mais. Outra questão que impacta também é a questão da lavagem ou serviços agregados. Por exemplo, se o estacionamento é só estacionamento, ele vale mais do que um estacionamento que tem lavagem ou de um estacionamento que tem algum outro tipo de serviço agregado. O que seria esse serviço agregado? Tem estacionamento que tem polimento e cristalização, tem estacionamento que tem funilaria, tem estacionamento que tem sublocação, tem estacionamento que tem alguma outra coisa que agregue ao próprio negócio. Isso entra na conta, mas aí o estacionamento deixa de valer tanto porque a receita dele não é proveniente só do estacionamento, mas ele tem outros tipos de fontes de receita, e isso pode fazer com que a precificação, a valorização do negócio caia um pouquinho. Então, se tem lavagem ou não também influencia. Então, qual que seria o cenário perfeito? Vamos supor que a gente precisasse construir aqui, falar assim, não, se eu pudesse comprar um estacionamento, e esse estacionamento é o estacionamento da vida. O melhor negócio que eu fiz na minha vida. O melhor negócio que eu fiz na minha vida seria que, se eu fosse comprar esse estacionamento, eu queria ter um estacionamento que não tivesse lavagem, fosse seco, né? Horário comercial, que eu pagasse 20 vezes o valor do lucro, que ele tivesse um contrato de 5 anos e que ele deixasse um lucro de mais de 15 mil reais. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas têm essa visão de que esse negócio existe. Não existe. Não existe. O cara que tem um estacionamento nessas condições, não tem lavagem, horário comercial, contrato de 5 anos, fatura de mais de 15 mil reais, ele nunca vai vender um estacionamento desse por 20 vezes o valor que ele fatura, ou seja, 300 mil reais. Por que ele não vai vender? Porque vale mais. Mas ele não pode vender por menos? Pode vender por menos. Se ele conhece no mercado, ele não vai vender. Por quê? Porque o mercado ele tem que ir meio com uma regra, e a regra é uma regra de mercado. O mercado tem uma regra e é uma regra de mercado. Beleza, mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que existe uma coisa que dentro da economia a gente chama de lei de oferta e procura. O que é essa lei de oferta e procura? Quanto maior for a oferta, menor for a procura, menor é a procura. Quanto maior for a procura, menor é a oferta. Então vamos dizer o seguinte, vamos supor que todo mundo queira entrar no ramo de estacionamento. O que vai fazer com que o preço do estacionamento faça? Ele suba. É fato. É fato. Porque a procura está alta. Vamos supor que ninguém quer saber de estacionamento. Igual teve há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, começou a onda de aplicativo. Algumas pessoas acharam, estacionamento vai quebrar, tal. Acabou o estacionamento, o pessoal agora não quer mais saber, está vendendo carro, não quer mais saber de estacionamento. O que vai fazer? Isso é uma situação hipotética. Isso não aconteceu. Mas vamos supor que alguém fala assim, não, o faturamento de estacionamento vai cair, estacionamento deixou de ser um bom negócio.
o que vai acontecer? As pessoas vão começar a querer se livrar daquilo, vender aquilo. Ou seja, a oferta aumenta e a procura diminui e faz com que o mercado caia. Então, quando a gente começou no ramo de estacionamento em 2001, era quase que uma regra. Estacionamento era vendido a 20 vezes o valor do lucro. Quanto fatura? Fatura 100 mil. Quanto vale? 2 milhões. Quanto fatura? Fatura 10 mil. Quanto vale? Vale 200 mil. Só que ao longo do tempo, como foi aumentando muito a procura e não tinha tanta oferta disponível, ou seja, não tinha tanta gente querendo vender estacionamento, fez com que o preço subisse, porque as pessoas começaram a ver o atrativo do negócio e que era um bom negócio, um negócio sólido, um negócio fácil de administrar, um negócio fácil de tocar, um negócio que não sugava tanto do empreendedor, do dono do negócio, o que fez com que esse múltiplo aumentasse e chegasse até 50 por 1. Eu digo para vocês que eu já vendi estacionamento a 60 vezes o valor do lucro. Estacionamento com contrato de 8 anos. O contrato era muito bom, o proprietário era muito bom, o aluguel era um bom aluguel. O cara pagou 60 vezes o valor do que o negócio faturava. Então tem essas particularidades? Tem. Mas é regra? Não é regra. Então assim, a lei da oferta e procura determina o valor. Isso é mercado, esse é preço de mercado. Então se o cara tem um estacionamento que vale X, ele vende por metade do que vale, ele não... Ou tem alguma pegadinha e ele está com alguma má intenção, ou seja, se livrando do negócio porque ele tem um problema que ninguém saiba, né, e que ele não vai falar, ou realmente ele não conhece nada do mercado. Pode acontecer? Pode acontecer. Às vezes a gente lida com vendedores que nunca venderam uma unidade e não sabem nem quanto vale. E a gente vai lá e faz a avaliação. Só que a nossa avaliação é uma avaliação para baixo? Não. Para cima? Não. A gente faz a avaliação do mercado. A gente fala pro cara, olha, tem preço para vender e tem preço para ouvir proposta. Quanto que vale? Vale 500 mil. O cara fala, quero 600. Fala, tá bom, então você não quer vender, você quer ouvir proposta. Quanto que vale? Vale 500 mil, mas se você quiser vender rápido, 400 mil a gente vende amanhã. Porque tem muita procura. Eu tenho uma carteira de clientes hoje que se aparecer mercadoria boa, eu posso ligar pro cara, posso ficar 2 anos sem falar com o cara. Mas quando eu ligar pro cara, o cara sabe que eu tenho um bom negócio e ele vai ver porque ele sabe que é interessante. Porque tem procura. E às vezes tem gente só esperando uma oportunidade boa para poder investir. Eu vou contar uma outra história para vocês. A gente falou sobre comprar estacionamento. E uma outra forma de você ganhar dinheiro com estacionamento, e a gente tem pessoas que são muito experientes nesse ramo, é vendendo estacionamento. Ou seja, não é só comprando estacionamento e montando estacionamento. Vender estacionamento dá muito dinheiro. Porque você, além de você ganhar quando você compra estacionamento com a renda do negócio, ou quando você monta, porque você tem a renda do negócio, você tem também a valorização no momento da venda. Então, se você tem um negócio que fatura 10 mil, você pagou 300 mil e esse negócio passa a faturar 15, ele vale 450 mil e você tem um lucro de 150 mil. Isso é extremamente comum no mercado de estacionamento. Só que você tem que comprar bem, tem que saber trabalhar para você poder vender bem também. Eu tenho conhecidos, amigos, que eles são especialistas nisso. Eles compram estacionamento para vender estacionamento. Eles são caras de mercado, que são parceiros nossos, ele pega um estacionamento que ninguém quer, porque está derrubado, está mal administrado, ou tem potencial de melhor, mas o cara abandonou, o dono não vai, não aparece no estacionamento, ele vai lá e compra aquele estacionamento e compra barato. Por que ele compra barato? Porque está derrubado. Um cara que é de mercado, que não é de mercado, que não conhece o negócio, não vai comprar, porque realmente às vezes não está dando nem lucro. Vai lá e pega aquele negócio que não está deixando quase nada, ele paga 100 mil, 150 mil, e ele vai lá e levanta o negócio. E faz um negócio que não deixava nada de resultado, deixar 14, 15, 20 mil. E ele vende esse negócio. Por quanto que ele vai vender? A 20% do valor que ele pagou, tem um lucro de 20%, qualquer negócio é um bom lucro se você comprou um carro. Você comprou um carro 20% abaixo do valor da tabela, arruma uma funilaria, troca o farol, pinta, paga uma multa, você vai lá e tem condições de vender esse carro por acima do valor da tabela ou pelo valor da tabela, é um bom negócio? Obviamente sim. Mas em estacionamento, você ganha muito mais. Como que você ganha muito mais? Fazendo o estacionamento ser valorizado, trabalhando no estacionamento, às vezes uma pintura no estacionamento, uma mudança na administração, uma melhoria, um aumento no faturamento justifica esse aumento. E às vezes tem cara que ele vai ver estacionamento um ano e a gente oferece o estacionamento para ele por 300 mil. Aí ele volta depois de um ano e meio e a gente oferece o mesmo estacionamento. O cara estava vendendo por 300 mil, eu falei, pois é, mas na época estava faturando 8 mil, agora está faturando 20, está faturando 15. Por quê? Porque o cara que comprou, trabalhou, valorizou o negócio e vendeu. Então, quando você compra estacionamento, você não conta só com o faturamento, você conta também com a valorização do negócio. Além da inflação, que ele valoriza sempre acima da inflação. Então, o estacionamento que valia 100 mil
há 10 anos atrás, hoje com certeza ele vale muito mais, ele valoriza acima da inflação. Além disso, você tem também esses pontos de melhora que fazem com que o estacionamento venha a valer muito mais. E aí, para finalizar, vou dar um exemplo aqui de um amigo meu, de um conhecido meu, que ele era manobrista em uma cidade do interior de São Paulo. Lá nessa cidade, o que ele fazia? Ele trabalhava como manobrista de uma rede de estacionamento, que era um cara que era muito rico, ele tinha várias unidades, mas ele não era do dia a dia do negócio. Era um cara de escritório, ele nem ia no estacionamento. E ele tinha um funcionário que era um funcionário que fazia captação, pegava negócio para ele. Estava na rua fazendo negócio, prospectando, achando ponto, gerenciava a equipe, fazia os valetes dele. O que esse cara fez? Ele falou, cara, eu estou fazendo um cara enriquecer e não estou ganhando mais por isso. Ele ganhava ali em torno de 3 mil reais, era bem remunerado. O carro da empresa ganhava uns 3 mil reais. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou montar minha própria rede de estacionamento. Ele começou a ir atrás de negócio para ele. E hoje ele é dono de uma rede de estacionamento com mais de 15 unidades. Então, o que eu estou falando para vocês é absolutamente possível. Então, quando a gente começa falando assim, olha, o primeiro ponto para você poder ganhar dinheiro com estacionamento é trabalhar com estacionamento, pode parecer besteira, mas é um ponto extremamente importante, principalmente para quem não tem dinheiro e está começando um negócio. E se você tem um ótimo negócio, não tem dinheiro, não tem sócio, não tem fiador, pode me procurar que eu vou ser seu sócio. Traz negócio para a gente vai avaliar junto, se valer a pena a gente entra junto, eu invisto dinheiro no negócio que você trouxer. Não é um bom negócio? Espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, mande suas dúvidas aí, que a gente vai tentar sanar todas as suas dúvidas, ok? Obrigado, um grande beijo a todos vocês.